que é uma carteira de investimento? Basicamente, é uma alocação de ativos, ou seja, um local onde você reserva os seus investimentos com um objetivo específico. Isso é uma carteira de investimento. Você pode ter várias carteiras de investimento, mas para você entender, é como se fosse a nossa carteira física que a gente bota dinheiro, só que a gente vai colocar ativos financeiros. Então nós podemos ter carteira de investimento para curto prazo, carteira de investimento para médio prazo, carteira de investimento para longo prazo. Dentro disso, para cada objetivo, nós podemos ter carteira para colchão de segurança, carteira para troca de carro, para fazer uma viagem para o exterior, para realizar um sonho. Então, carteira de investimento é exatamente isso. É o local onde a gente coloca os nossos ativos com um objetivo. Por exemplo, o Nubank ele tem lá as caixinhas, né, que você pode colocar caixinha para isso, caixinha para aquilo e tudo mais. O investidor de verdade ele não tem caixinha, porque caixinha é um negócio para quem só poupa dinheiro, né? Vai estar ganhando ali 100% do CDI, não é uma estrutura de carteira de investimento. Isso é guardar dinheiro. Você pode ver que no próprio Nubank aparece lá quanto você quer guardar. Ele não fala quanto você quer investir nessa carteira. Verdade. Não fala carteira, fala caixinha. Então tem essa diferença. E qual que é a diferença de poupar e investir? Poupar é você guardar dinheiro. Investir é você multiplicar dinheiro. Então toda vez que você coloca na caixinha do Nubank, você está guardando dinheiro. E quem guarda dinheiro pode até manter um pouquinho melhor do que a poupança, mas não prospera. Não consegue chegar na independência financeira só deixando numa caixinha do Nubank, por exemplo. E aí você precisa construir carteiras de investimento de investidores de verdade. Investidor de verdade não quer dizer que você precisa ser um profissional, mas quer dizer que você precisa ter vários ativos diversificando essa tua carteira, mas com um único objetivo para cada carteira. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer chegar na sua produtividade financeira. Aqui com o Matheus Cobb. E aí, Matheusão, como é que você tá? Tô bem, Renanzão. E aí, vamos lá? Vamos com tudo? Vamos com tudo. Ó, antes de eu falar aqui o tema que nós vamos abordar hoje, nós vamos trazer aqui muitos insights, muitas coisas legais, mas é importante você contribuir e fazer aquela doação pro nosso podcast. E não é doação de Pix, dinheiro não, tá? É dar o teu like, se inscrever no canal, você que tá assistindo aí no YouTube. E você que tá no Spotify, se inscreve aí, segue a gente no Spotify e não esquece de avaliar com 5 estrelas. Isso é muito importante, né, Matheusão? Com toda certeza, Renan. Diz que quem não avalia não alcança a independência financeira, não. Olha, então quem não avaliar, quem não seguir, grande chance de ficar pobre pro resto da vida, hein? Só diz, eu não tenho certeza. Mas na dúvida, né, é bom a gente fazer a coisa direitinho. Turma, hoje nós vamos falar sobre carteira de investimento. Tudo que você precisa saber sobre como montar, estruturar, rebalancear a sua carteira de investimento. E aí, tá preparado, Matheus? Preparado, Renan. Compilei aqui algumas dúvidas dos teus seguidores, teus alunos. Bastante coisa aqui que a galera não faz nem ideia, não sabe como criar essa carteira de investimento e ninguém melhor do que você para ajudar a gente nessa jornada aí para criar uma carteira boa, sólida, com ações, FIs. E vamos nessa, Renan. Show de bola. Para a gente começar, Renan, eu tenho uma dúvida aqui que pode parecer fácil, mas não é. E muita gente às vezes nem sabe, tá? Como é que você definiria o conceito de carteira de investimento e por que é importante para quem vai investir? Mas o que é uma carteira de investimento? Basicamente, é uma alocação de ativos, ou seja, um local onde você reserva os seus investimentos com um objetivo específico. Isso é uma carteira de investimento. Você pode ter várias carteiras de investimento, mas para você entender, é como se fosse a nossa carteira física que a gente bota dinheiro, só que a gente vai colocar ativos financeiros. Então nós podemos ter carteira de investimento para curto prazo, carteira de investimento para médio prazo, carteira de investimento para longo prazo. Dentro disso, para cada objetivo, nós podemos ter carteira para colchão de segurança, carteira para troca de carro, para fazer uma viagem para o exterior, para realizar um sonho. Então, carteira de investimento é exatamente isso. É o local onde a gente coloca os nossos ativos com um objetivo. Show de bola. E existe algum limite, assim? Eu posso criar quantas carteiras eu quiser para diferentes objetivos, né? Não tem limite nenhum. Sim, até porque essa carteira não é um negócio que você vai ver lá, coloque na carteira tal. Por exemplo, no Nubank ele tem lá as caixinhas, né, que você pode colocar caixinha para isso, caixinha para aquilo e tudo mais. O investidor de verdade ele não tem caixinha, porque caixinha é um negócio para quem só poupa dinheiro, né? Vai estar ganhando ali 100% do CDI, não é uma estrutura de carteira de investimento. Isso é guardar dinheiro. Você pode ver que no próprio Nubank aparece lá quanto você quer guardar. Ele não fala quanto você quer investir nessa carteira. Verdade. Não fala carteira, fala caixinha. Então tem essa diferença. E qual que é a diferença de poupar e investir? Poupar é você guardar dinheiro. Investir é você multiplicar dinheiro. Então toda vez que você coloca na caixinha do Nubank, você está
guardando dinheiro. E quem guarda dinheiro pode até manter um pouquinho melhor do que a poupança, mas não prospera. Não consegue chegar na independência financeira só deixando numa caixinha do Nubank, por exemplo. E aí você precisa construir carteiras de investimento de investidores de verdade. E investidor de verdade não quer dizer que você precisa ser um profissional, mas quer dizer que você precisa ter vários ativos diversificando essa tua carteira, mas com um único objetivo para cada carteira. Massa, Renan. Muito bom isso aí que você falou, porque olhando para os nossos alunos, para os mais de 6 mil alunos que a gente tem hoje, a grande maioria, cara, deixava o dinheiro parado no Nubank. E aí você disse aí essa informação que é uma poupancinha melhorada, mas acaba que também não rende nada comparado com outros ativos, né? Qual que é a evolução do ser humano no mundo dos investimentos? Primeiro, ele é aquele cara que é gastão, não consegue guardar dinheiro. O próximo nível é aquela pessoa que consegue guardar e às vezes não, ou seja, tá 0 a 0. Quase não tá sobrando, então tá 0 a 0. O terceiro é aquele que poupa, só que deixa na poupança, que dá até alergia pra gente, mas é o próximo estágio. O outro estágio é, sai da poupança, vai para o Nubank, ou os bancos digitais, que pagam 100% do CDI, que é melhor do que a poupança, claro, mas hoje, os CDBs 100% do CDI, de bancos digitais, eles são a poupança melhorada. É a poupança dos dias atuais. E qual que é o próximo estágio? É você, como investidor Profad, construir uma carteira de investimento, onde você vai ter tesouro direto, fundos imobiliários, ações, CDBs, LCIs, LCAs, CRA, CRI, debêntures, ETFs, investimento no exterior. Então você tem todo esse conglomerado de investimento que você forma a sua carteira de investimento. Então essa é a evolução do ser humano nessa jornada de produtividade financeira. Show de bola. E quais que são os diferentes tipos de ativos que podem compor essa carteira? E você acha importante diversificar, ter uma diversificação nessa carteira de investimentos? Diversificar sempre é a alma dos investimentos, né? Tem uma frase muito popular que é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso lá a nossa vozinha já falava. Isso se aplica muito bem para a gente entender o conceito de diversificação. Nos investimentos é a mesma coisa. Não adianta eu ter uma carteira de investimento onde eu tenha um único ativo. É uma carteira? Sim. Só que você está muito exposto, você não está potencializando a máxima daquele investimento. Então, vamos supor que a gente tem uma carteira para um objetivo X e eu tenho só tesouro direto. Eu poderia ter tesouro direto, aí eu poderia ter CDBs para balancear e aumentar essa rentabilidade. Eu poderia ter fundos imobiliários, eu poderia ter ações. Em alguns momentos, não. Talvez vai ser uma carteira só de renda fixa, mais diversificada na renda fixa. Ou talvez não, vai ter condição de colocar bolsa de valores também. E aí você vai sempre diversificando. O que vai mudar é o peso. Talvez, para essa carteira eu preciso ter mais peso em renda fixa e menos em renda variável. Mas a grande sacada é, a alma dos investimentos é a diversificação. Massa, show de bola. E voltando um pouco ali quando você falou, Renan, dos estágios da evolução do ser humano, falando um pouco ali na área dos investimentos, você falou daquela pessoa que já começa a guardar e que deixa na poupança. E você falou da poupança, que a pessoa começa a migrar para os bancos digitais. Você considera esse estágio da pessoa que tem ali na poupança mais perigoso, digamos assim? Ou aquela pessoa que deixa na poupança é mais perigoso? Não digo perigoso em relação a risco, mas perigoso no sentido dela achar que já é uma investidora, ter oportunidades que ela não está enxergando. Você considera isso? Massa. O estágio mais perigoso da pessoa que começa a investir é ela não saber lidar com as emoções dela. Em 2 vieses. O primeiro é: começo a investir e eu tenho medo de crescer nos investimentos. E aí eu fico estagnado só na renda fixa. Muito só no Tesouro Selic, por exemplo. A vida toda Tesouro Selic é o CDBs com liquidez diária. Isso não é uma coisa tão interessante. O segundo viés é quando a pessoa ela começa a investir, mas ela perde a humildade do investidor Profad. O que é perder a humildade do investidor Profad? Já se acha o cara ou a mulher dos investimentos. E aí não faz sentido. Por quê? Ele vai acabar achando que já sabe de tudo e vai perder a oportunidade ou, quiçá,
vai entrar em lugares que não fazem sentido com ele e ele vai acabar deixando de lado. Vai acabar perdendo dinheiro por causa disso. Então, esses são os 2 maiores riscos de quem está começando a investir. Primeiro, travar só colocando num único investimento, ficar acomodado. E segundo, já sentir a pessoa que sabe de tudo só porque deu o primeiro passo. E eu vou te falar uma coisa, eu já passei pelos 2 estágios, né? Eu já tive essa percepção de só deixar em renda fixa, e eu já tive a percepção de já sentir o cara ir para a bolsa de valores sem conhecimento e perder dinheiro. Massa, então já fica ligado aí você que está em algum desses estágios para não cometer esse erro também. Massa, Renan. E continuando aqui, tem uma dúvida muito pertinente que diz assim, como que um investidor ele pode determinar o perfil de risco adequado para a sua carteira de investimento? Primeiro passo para você definir qual que é o grau de risco da sua carteira de investimento é você saber o seu perfil de investidor. Então, o seu perfil pode ser conservador, o seu perfil pode ser moderado, o seu perfil pode ser arrojado. Então, entender isso é fundamental para você montar a tua carteira de investimento. Segundo ponto é saber qual é o grau de risco que você está disposto a correr com aquele objetivo dentro daquela carteira. Porque eu posso ter um perfil arrojado, que é o meu perfil pessoal, mas o objetivo que eu tenho é um perfil conservador. E aí talvez precise só colocar em renda fixa. E eu preciso ter essa tranquilidade. Então, a gente precisa juntar o teu perfil de investidor com o perfil de risco que você está disposto a correr com aquele objetivo dentro daquela carteira. Como eu posso ter um perfil muito conservador e a minha carteira ser arrojada, mas o meu arrojada não vai ser colocando 70% em renda variável. Porque o meu perfil pessoal, que é o que determina mais para onde eu vou levar meus investimentos, ele é conservador. Então, ter essa noção é fundamental. Então, primeiro, saber o teu perfil de investidor. Segundo, saber o perfil dos investimentos que você precisa fazer para aquele objetivo daquela carteira de investimento. Legal. E como é que uma pessoa ela consegue descobrir esse perfil de investidor dela? Alguém que nunca investiu e está começando agora, como é que ela faz? Primeiro, ela tem uma pesquisa chamada API, que é Análise de Perfil de Investidor. Basicamente é um teste, múltipla escolha, várias perguntas, onde você vai respondendo sobre o que você faria com o seu dinheiro em determinadas situações. Tá? E aí, de acordo com as suas respostas, no final, ele vai te dar qual é o teu perfil de investidor. Que aí pode ser conservador, moderado ou arrojado. Então esse é o principal. Onde que eu faço esse teste? Sempre que você está no teu próprio banco, você consegue fazer, de tempos em tempos, é meio que estipulado pelo Banco Central para você fazer esse teste. Nas corretoras também, onde você faz investimentos. Então, de tempos em tempos. E você pode fazer a hora que você quiser. Se você entendeu que eu já estou com conhecimento, que eu já estou crescendo e eu quero mudar o meu perfil de investidor, você pode refazer à vontade. Mas não pode ficar mais do que 24 meses sem estar reavaliando. Massa, show de bola. E quais são, Renan, agora, os principais passos, assim, de forma bem prática, para você criar uma carteira de investimento? Os principais passos para você criar uma carteira de investimento é você utilizar a estratégia que eu chamo de O2RL. O que é esse O2RL? Primeiro, você precisa ter o objetivo. Qual o teu objetivo com aquele investimento? O objetivo vai determinar para que lado você vai. Depois, por que 2 R's? Né? O2R's. Primeiro, você precisa saber qual que é o grau de risco que você está disposto a correr, de acordo com aquele objetivo. Segundo, qual que é a maior rentabilidade, o outro R é rentabilidade possível, para aquele objetivo que você tem e dentro do grau de risco que você está disposto a correr. E por fim, o L, né, de O2Rs, L, é a liquidez do investimento. Porque não adianta eu querer a maior rentabilidade possível se eu não estou alinhado com a liquidez, o prazo que eu preciso resgatar aquele investimento. Então, quando você sabe, o prazo que eu tenho é de 2 anos. Então, eu não vou colocar investimentos para 5 anos, mesmo que para 5 anos a rentabilidade seja muito maior. Então, quando você consegue estruturar isso, você consegue construir uma carteira de investimento muito mais saudável, que vai te dar a maior rentabilidade possível, com o menor risco possível, com a liquidez necessária e dentro do objetivo que você precisa. Então, esse é o O2RL. Objetivo, risco, rentabilidade e liquidez. Show de bola. E quando você diz risco assim, não necessariamente quer dizer que eu não vou ter investimentos arriscados. Eu posso ter, mas não quer dizer que eu... Em questão de investimentos arriscados, né, Renan?
No mundo dos investimentos, sabe qual é o maior risco, na minha visão? O maior risco é você investir sem ter conhecimento. Esse é o maior risco que você pode ter. Por quê? Quando você toma esse tipo de decisão, você está meio que deixando a vida te levar. Você fica refém da sorte. Então esse é o maior risco. Não importa, você pode colocar no investimento mais conservador possível. Por exemplo, Tesouro Direto. Você sabia que no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país, mas quem investe e não sabe, vamos supor que ele colocou no Tesouro IPCA+, e resgatou antes do prazo, ele corre o risco de tirar menos do que ele colocou. Ué, como assim? Se é o investimento mais seguro do país, eu posso perder dinheiro? Pode. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas é um ativo muito seguro. É um dos mais seguros do Brasil. Porque a falta de conhecimento te derruba. Então esse é o maior risco. Como é que você vê? Ah, Bolsa de Valores é alto risco? Sim. Só que para quem sabe investir, é baixo risco. Porque você tem a tranquilidade de colocar esse tipo de investimento dentro da tua carteira que você não vai precisar para curto prazo. Você vai utilizar para médio e longo prazo. E quando você faz isso, você diminui a tua exposição ao risco. Então é um ativo de risco, porém eu diluí esse risco que me deu tranquilidade. Então jamais eu vou investir na Bolsa de Valores para curto prazo. Jamais eu vou colocar em ações, fundos imobiliários se eu preciso tirar daqui a um mês. Não vou fazer isso. Você vai colocar para 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí não tem como você perder dinheiro, porque a Bolsa de Valores, ao longo do prazo, ou seja, longo tempo, no longo prazo, ela sempre vai te dar dinheiro. Porque ela tem um sobe e desce, mas no longo prazo, ela não é uma linha reta. Entre sobe e desce, ela está sempre subindo, que a gente chama de tendência de alta. Então, como eu falei, o maior risco para qualquer pessoa é investir sem ter conhecimento. Show de bola. E tem algum, na tua visão, algum outro fator, além de investir sem ter conhecimento, que fazem as pessoas, por exemplo, perder dinheiro quando começa a investir, ou quando antes mesmo de até investir? Tem algum outro fator que você vê? Da pessoa perder dinheiro, além da falta de conhecimento, que tudo, na verdade, tudo vai permear a falta de conhecimento. Mas ela seguir recomendação de investimento, por exemplo. Às vezes segue recomendação de investimento do colega, da escola, do trabalho, do porteiro. Que tá né? falando ali, né? De vídeos de YouTube, influenciadores, ou até mesmo comprando PDFs que fazem recomendação de investimento. E por que eu falo isso? Porque não tem como uma empresa que tem mais de 300 mil clientes, que vende PDF como recomendação de investimento, ser uma carteira ideal para todos os 300 mil. Então, quem sabe do teu objetivo, dos teus sonhos, dos teus planos, é você. Então não dá para você terceirizar isso. Dá para você pegar como base, como referência. Mas as decisões você que toma. Porque lembra que eu falei, O2RL, essa estratégia, primeiro é o teu objetivo. Com certeza o objetivo de 300 mil pessoas são diferentes. Como que uma única carteira vai ser ideal para todos? Então não vai fazer sentido. Então o principal ponto é, você pode seguir recomendação de alguém? Pode. Desde que a decisão final de investir ou não investir seja sua. Eu sempre trago um paralelo com a educação dos nossos filhos. A gente contrata uma escola ou coloca na escola para a escola ajudar e nos auxiliar na educação. Mas quem decide o tipo de educação dos nossos filhos são os pais. Se eu não sei como que eu educo, eu vou ficar refém da escola. O que ela me falar, eu vou fazer. Mas se eu tenho noção do que eu quero, a escola vai falar A, eu vou falar, não quero esse A, eu quero B. Ela vai se ajustando, porque a decisão final somos nós. É a mesma coisa com os investimentos. Os nossos filhos do dinheiro é assim que funciona. Não tem como alguém, se você me falar, investe em tal lugar, eu falo, por quê? Porque isso aqui é ótimo, vai te dar renda no próximo mês. Mas eu não quero renda no próximo mês. Eu quero construir patrimônio para ter renda depois. Então já não serve para mim. Mas eu preciso ter essa clareza. Se você não tem clareza, você fica refém dos outros. Então clareza é poder. Interessante. Show de bola, Renan. E agora, próximo aqui, relacionado também à carteira de investimento. Quais são, por exemplo, os fatores que o investidor ele deve considerar ao escolher, por exemplo, investir em ações? O que a gente tem que analisar? Principais pontos para você fazer uma análise de ações para sua carteira. Primeiro é entender qual é o tipo de setor que você quer investir. Tá? Qual segmento de empresa eu quero investir? Eu recomendo aqui você estar colocando, quem está começando, em setores perenes. O que são setores perenes?
São aqueles setores onde faça sol, faça chuva, aquela empresa vai continuar crescendo porque a gente precisa pagar boleto para aquele tipo de empresa. Energia elétrica é um setor perene. Saneamento básico. Telecomunicações. Setor bancário. Setor de seguridade. Ou seja, são 5 setores perenes que são ótimos para quem está começando. Por quê? Dá tranquilidade, crescimento, paga bons dividendos. Segundo ponto. Qual é o PVP daquela ação? O que é PVP? É a relação preço sobre o valor patrimonial. Quando você vê essa relação, ela mostra se aquela empresa está descontada ou não. Ou seja, é o quão barato está aquela empresa ou não em relação ao valor do patrimônio dela. E quando a gente vê um PVP abaixo de 1, quer dizer que ele está descontado. Porque o preço que está no mercado está abaixo do que o valor que de fato ela vale. Então é um bom momento para você comprar aquela empresa, porque teoricamente ela vai subir, olhando para o valor patrimonial dela. Então é sempre bom olhar o PVP. O PL, que é o preço sobre o lucro. Em quantos anos eu vou receber o dinheiro de volta só através da distribuição dos lucros que as empresas fazem pra gente. Então, quando a gente tiver um PL ali de 5 vezes, por exemplo, quer dizer que em 5 anos, sem contar a valorização da ação, só olhando para a distribuição do lucro, aquela ação já vai estar paga. Ou seja, o montante que eu coloquei, se eu botei 10 mil reais numa ação, se o PL dela é de 5, eu vou ter em 5 anos de volta 10 mil reais só de distribuição de lucro. Sem contar a valorização da ação. É outro indicador muito bom. O lucro, né? Olhar o lucro líquido daquela empresa é fundamental. Porque eu não invisto em empresa e não existe... Uma vez um aluno meu falou assim, Renan, eu analisei uma empresa e ela está com lucro líquido negativo. Eu falo, não existe lucro negativo. Se o lucro líquido está negativo, quer dizer que está com prejuízo. E prejuízo não é bom. Empresa que não prospera, que não lucra, como é que eu vou ser sócio dela? Então, isso é um ponto muito importante na minha visão. Outra, eu gosto de olhar o payout da empresa. O que é o payout? É o quanto do lucro da empresa ela vai distribuir em forma de dividendos entre os acionistas. Então, eu gosto de um payout entre 30% e, no máximo, 70%, 80%. Chegando a 100 uma hora ou outra, beleza. Mas nunca ultrapassando 100%. Por quê? Quando ela distribui 100% do lucro, ela não está deixando nada no caixa. Tem empresa que já está bem madura, consegue fazer isso. Mas vamos supor um payout de 125%. O que isso significa? Que aquela empresa está distribuindo 100% do lucro e mais 25% do que está no caixa. E quando ela começa a fazer muito isso, ela vai queimando o caixa. Algumas empresas fazem isso quando ela não paga dividendos nos últimos anos e aí agora ela decidiu dividir. Ok. Mas se ela faz isso com constância, uma hora o caixa vai queimar, vai acabar. Então cuidado, porque muitas empresas elas começam a distribuir um payout maior para chamar mais investidores. Então isso daí é outro ponto interessante. Deixa eu ver outra coisa aqui. Olhar o nível de endividamento é importante também, para ver se está controlado, porque toda empresa tem dívida. Só que a gente precisa saber se ela está controlada, né? Se o patrimônio, o valor de patrimônio que ela tem, o valor de mercado, os ativos, a disponibilidade que ela tem que estar de acordo caso precise quitar essa dívida. Então, esse daí é outro ponto bem interessante. Os dividendos, que eu gosto de empresas que pagam bons dividendos, também é uma relação muito importante. E, por fim, eu olho ali eu faço uma análise técnica, né? Uma análise gráfica, para ver o momento exato de eu entrar, principalmente quando a gente está falando de muito dinheiro. Então, a gente tem as linhas de suporte e resistência, que existem momentos exatos para você entrar, para você surfar uma onda melhor e comprar mais barato aquela empresa. Então, hoje, para fazer análise de ações como um todo, eu utilizo muito a estratégia de Vol Invest, que é você fazer uma análise fundamentalista, mas analisando e encontrando empresas que estão a preço de banana. Ela tem um valor muito grande, mas ela está sendo negociada no mercado muito barata. Então, a gente compra ela muito barata para ter essa evolução e esse crescimento e depois a gente surfar essa onda. Esses são os principais pontos para você analisar e escolher boas empresas, no caso das ações. Show de bola, Renan. E funcionaria o mesmo para FIs ou não? Para FIs tem algo que muda e explica para a galera também sobre fundos imobiliários? Então, fundos imobiliários, quais são os pontos principais? O PVP é legal, você analisar para ver se ela está descontada ou não. Você olhar principalmente fundos de tijolo, que são shopping center, galpão logístico.
é muito importante a taxa de vacância. Por quê? Vacância é o quanto está livre os imóveis daquele ativo. Então vamos supor que tem uma taxa de vacância de 50%. Quer dizer que de todos os imóveis, 50% não estão alugados. Então esse é um ponto interessante. Segundo, isso é vacância física que a gente chama. Tem a vacância financeira, que é, vamos supor que a vacância física esteja 100%. Pô, tá tudo lotado. Mas a vacância financeira está em 50%. Quer dizer o quê? Tem 50% dos inquilinos que estão caloteiros. Ou seja, não estão pagando, estão em atraso ou algo do tipo. Isso não é bom. Eu tenho um imóvel e não estou conseguindo nem alugar e nem receber o dinheiro. Mas tem gente lá. Então esses dois são pontos interessantes para a gente analisar. Terceiro, para fundo de tijolo, é olhar se é um monoativo ou monoinquilino. O que é isso? Monoativo é um fundo imobiliário que só tem um único ativo. E isso traz um grau de risco muito alto. Porque se aquele ativo, acontece alguma coisa com aquele ativo, a gente fica sem. Segundo, é você ver se é multi-inquilinos. Porque se ele for monoinquilino, ou seja, ter só um único inquilino responsável por aquela sala comercial, ou aquele andar, ou aquele prédio todo, e aquele inquilino sair, acabou. Acabou. Por exemplo, a gente teve um caso num fundo imobiliário lá de Macaé, que era um prédio comercial, lá em Macaé, que é o interior aqui do Rio, onde tinha o prédio inteiro alugado para a Petrobras. Aí a Petrobras teve suas complicações lá naquela época de mensalão, aquela história toda. A Petrobras anunciou que ia deixar o prédio, ia para outro lugar. Quando fez isso, cara, era uma das fundos imobiliários que mais pagavam dividendos. E muita gente de boiada foi só olhando para os dividendos. O que aconteceu? Ele despencou o preço dele e até hoje não se recuperou. Porque como é que você enche um prédio onde estava todo lotado e o valor do aluguel da Petrobras era bem pago, para colocar agora, ter que, vamos supor que tenha 100 salas comerciais, você precisa alugar as 100 separados para inquilinos diferentes. Ou, se você encontrar um que alugue tudo, é muito difícil. Quantos Petrobras a gente tem aqui? Muito difícil ter um prédio inteiro. Então, esse daí é um ponto legal para se analisar. E, claro, o dividend yield, que são o quanto que ele vai me pagar por mês de dividendos. Isso é levado em consideração, mas é o último ponto. Se você olhar só para isso, é meio que furada. Então, eu sempre falo, olha sempre o dividendo como última possibilidade. Analisei todo o histórico do fundo imobiliário, da ação. Tá bonito, tá legal? Aí você vai olhar o que mais vai te pagar dividendos, que aí faz sentido. Show de bola, show de bola. E tem algum limite, assim, que você considera bom de dividend yield, seja por um FI ou por alguma ação, ou tem diferença também? Então, para ação, eu gosto de colocar um parâmetro, até na nossa carteira do Clube dos Milionários, a gente bota um parâmetro de 8% de dividend yield anual. Então, abaixo de 8% a gente não está entrando. Né? Ou seja, é um parâmetro. Pode ser que seja 6, pode ser que seja 5, você decide. No nosso caso, a gente quer empresas que pagam 8% porque o nosso foco é renda. Já os fundos imobiliários, a gente tem fundo de papel. A gente está ali 12% em média, porque a taxa ainda está alta, ainda tem muito fundo pagando. Provavelmente vai reajustar fundo de papel porque a taxa Selic está caindo. Mas vamos supor que 10% já é muito interessante para fundo de papel. O dividend yield de 10% ao ano. E fundo de tijolo, eu também considero em 8%, porque é uma taxa boa para você receber de aluguel e é super possível, tem muitas empresas pagando exatamente isso. Então esses são os indicadores interessantes para você ver o quanto de dividend yield você coloca naquela ação ou no fundo imobiliário. Show de bola, Renan. Então, para você que está assistindo aí, já pega papel e caneta e anota isso aí que eu tô sugando tudo dele aqui. E ele tá entregando ouro. Show de bola, Renan. Matheusão, já que tá entregando ouro, tá valendo aquele pix, não tá? Tá valendo. Vamos dar um like aí, galera, vamos? Se inscreve no canal, você que tá aí no YouTube. E se você tá no Spotify, segue a gente e avalia com 5 estrelas. E vamos fazer mais uma coisa? Se pelo menos uma dica daqui que eu trouxe para você já fez sentido, trouxe algo que você não sabia, compartilha esse podcast, esse episódio, lá no grupo do WhatsApp. Manda para pelo menos 5 pessoas que você sabe que vai agregar valor para ela. Combinado? Esse é o nosso pagamento. Não tem pagamento melhor pra gente. E é gratuito compartilhar, Renan. Manda naquele grupo da família que vai ter alguém lá que vai... isso aqui é interessante. Aí vai escutar e vai agregar
muito valor na vida da pessoa. Boa. Renan. Posso agregar mais um valor? Com toda certeza. A gente está fazendo um evento gratuito e online. E de tempos em tempos a gente faz, mas se você está ouvindo exatamente no momento que a gente está soltando esse episódio, a gente está com um evento rolando agora. Esse evento é para você aprender a investir. Do zero. Desde de tesouro direto, abrir conta de investimento, fundos imobiliários, ações, passo a passo. Você vai aprender a fazer investimento na prática, sem enrolação. Se você quiser participar desse evento gratuito e online, tem o link aqui na descrição desse episódio. E se fizer sentido, se inscreva para aprender ainda mais. Além dessas carteiras que a gente está trabalhando aqui hoje, a gente fala de outros tipos de carteiras de investimento, a gente monta junto. Então é muito legal você participar e o melhor é de graça. Só que tem prazo para terminar. Então assiste lá. Se você está aqui com a gente, já se inscreve, tá aí o link na descrição. E se não tiver rolando algum evento agora, você vai ser direcionado para estar numa lista de espera para quando tiver o próximo evento. Combinado? O link tá aí nos comentários. Show, Renan. Agora uma curiosidade que vai ajudar bastante quem está assistindo a gente, principalmente para quem não é teu aluno, né? Quais são, Renan, os principais desafios que você vê que os seus alunos enfrentam ao construir e gerenciar uma carteira de investimento? Fica ligado aí que essa sacada é muito boa. Boa. A principal dificuldade dos meus alunos, quando eles estão começando, é saber fazer o rebalanceamento da carteira. É saber exatamente quando que ele vende um ativo ou quando que ele compra um ativo. Então, qual o melhor momento para você comprar um ativo? Quando você fez a análise, ele está com preço bom, está descontado e está com baita potencial de crescimento. E está dentro das tuas premissas, né? De dividendos e tudo mais. Quando que é o melhor momento para você vender? Quando você identificou que aquele ativo já não atende aos requisitos que atendeu quando você comprou ele. O que significa? Se agora você está olhando para os dividendos, ele não está mais pagando 8%, por exemplo. Se você olhou para a margem líquida e ele não está tendo a margem líquida constante. Se você olhou para o endividamento, isso só aumenta. Se os fundamentos começam a virar para um lado que você não está gostando, não pode ter apego ao ativo. Você precisa vender. Então essa é uma dificuldade que meus alunos têm, de pensar muito assim, cara, é agora, não é e tal. Por isso que a galera do clube, eles se dão muito bem, porque a gente tem a carteira recomendada, a gente tá junto, tá próximo e faz esse acompanhamento anual. Porque fica mais fácil de você ver as oportunidades, até mesmo aproveitar as oportunidades para vender antes que vire um pesadelo aquela oportunidade que era hoje. Porque mercado financeiro assim, hoje pode ser uma oportunidade, daqui a um mês pode ser que seja um pesadelo. E saber identificar e aproveitar esses momentos são cruciais. Então, os meus alunos têm essa dificuldade. Segundo, a dificuldade de olhar para o mercado e tá tudo bem quando a bolsa despencar. Tá tudo bem no sentido emocional. De falar, cara, eu entendi que não é porque eu avaliei errado a ação. É porque o mercado todo tá caindo. Por A, B, C motivos. Mas o mercado todo caiu, eu preciso aproveitar mais essa oportunidade. Então eu vou lá e vou comprar mais ativos que estão bem mais baratos. Para quando aquele ativo voltar a subir, eu aproveitar e ganhar muito mais dinheiro. Então ter esse estômago de segura aí, não vou vender não. Vou até comprar mais quando está em baixa. O pessoal só quer comprar quando está em alta, né? Então, na verdade, você tem que comprar quando todo mundo está vendendo. E você tem que vender quando todo mundo está comprando. Essa é a máxima ali para você conseguir performar cada vez mais na tua carteira. Show de bola, Renan, muito bom. E agora olhando para um cenário mais macro, como é que você acha assim que o contexto econômico e político ele pode influenciar as decisões de investimento na hora ali de montar uma carteira? Cara, eu não me baseio muito em decisões políticas. Até porque se a gente ficar na política, a gente tá ferrado. É um pronunciamento errado e a bolsa cai. É um pronunciamento certo e a bolsa sobe. A bolsa ela é muito de expectativa, né? Um dos fatores que fazem a bolsa subir ou descer é a expectativa do próprio mercado, né? Segundo, a boiada. Muita gente comprando ou muita gente vendendo faz um movimento de alta ou de queda. Então, eu particularmente, eu acompanho o cenário para aproveitar a oportunidade. Por exemplo, se tem algum incentivo do governo para o agronegócio, a gente vai ficar de olho mais em empresas do agronegócio. Se tem algum incentivo para
uma área, mas que eu não invisto, por exemplo, construção civil, eu não gosto muito. Mesmo que tenha muito incentivo do governo para aquilo, eu não vou investir, porque é uma filosofia minha. Eu não compro empresas que tenham margem apertada. Outra é aviação, setor de aviação. Outra, setor próprio comércio, né? Então, varejista. Eu não gosto porque a margem é muito apertada. Qualquer deslizezinho, você vê, a Americana. Cara, teve um deslizezinho no balanço, depois virou um rombo estratosférico. Porque as margens já são apertadas. Sim. Quando você encontra um rombo, já era. Agora, você pega aí companhias de energia elétrica. Pô, a margem de 45%, 60%, porque são concessões. Ela não precisa reinvestir na própria empresa. Ela só precisa manter a estrutura operacional e administrativa e o restante ela distribui. Então isso para mim é muito bom. Sabe? Eu gosto de empresas com esse perfil. Então, enfim, esse é um dos motivos, né? Para a gente estar caminhando da maneira certa, sem ficar olhando tudo, porque senão você fica louco. Se olhar sempre o cenário econômico e tudo mais político, você vai sempre correr para um lado, aí trocou o governo, corre para o outro, então tá com o mesmo governo, mas tá com pensamento diferente, você vai para o outro lado, e aí você não tem uma estratégia clara. Eu falo, foca na tua estratégia clara. Claro, aproveitar a oportunidade no meio do caminho é bom? É. Mas não vai igual Maria vai com as outras. Você vai acabar se dando mal no mercado financeiro. O mercado financeiro não é para quem tá querendo ir com a boiada. Nossa, show de bola. Muito bom, Renan. A gente já está chegando aqui no final, tem umas últimas perguntas aqui. A primeira é, quais são as estratégias que as pessoas elas podem adotar para monitorar e ajustar a sua carteira de investimento ao longo do tempo? Como é que é feito esse monitoramento, de quanto tempo? Olha, eu faço monitoramento trimestral. Tá, eu acho legal você olhar na verdade, monitoramento é diário. Diário assim, né? Você acaba acompanhando todos os dias porque você está no mercado. Aí eu que tô fora, uma vez por mês você consegue monitorar para saber para que lado tá e tudo mais. E a cada trimestre a gente faz um balanço mais macro de ver como é que estão os resultados. Até porque a cada trimestre as empresas distribuem resultados, né? Elas fazem eles emitem o resultado lá com um comunicado dizendo se foi bom, se foi ruim, se deu lucro ou não. E ali a gente consegue ter uma visão mais macro. Uma visão de tomada de decisão. Isso aqui tá bom, não tá, melhorou e não tá. Então, a cada trimestre eu tomo essas decisões mais macro para os próximos trimestres e mensalmente eu vou analisando para fazer o rebalanceamento. E como é que funciona esse rebalanceamento? Eu pego eu tenho o peso de cada ação, então você pode, primeiro, fazer um rebalanceamento da tua carteira, olhando para o peso, renda variável e renda fixa. Você pode fazer quantidade percentual dentro da renda variável de ações e percentual de FIs. Então você pode brincar com isso à vontade. E eu vou sempre mantendo aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma carteira que é 50% ações, 50% fundos imobiliários, e nesse mês as ações dispararam para cima, pode ser que no próximo mês eu tenha 65% de ações e 45% de... 45? 35% de fundos imobiliários. E aí no outro mês, o que eu tenho que fazer? Eu vou comprar mais fundos imobiliários. Não necessariamente preciso vender, porque se ela subiu, ela tá boa. Tem gente que vai vendendo. Eu não gosto de vender para rebalancear. Uhum. Eu acredito que todo mês tem que ter aporte. Ter produtividade financeira é isso. Você ter dinheiro para todos os meses você fazer aporte. Então você vai fazer aporte ou vai fabricar dividendos, né? Que a gente ensina através de estratégias de opções para nossa galera da mentoria. Mas você vai colocar dinheiro novo. E aquele dinheiro novo vai para o lugar onde ela deu uma queda, para sempre ficar balanceando. E quando você faz esse tipo de balanceamento, sempre você vai lucrar muito no longo prazo. Porque pensa, a pessoa que faz o rebalanceamento vendendo, que a maioria dos fundos fazem isso, você está vendendo lá ações que cresceram pra caramba, e aí acaba deixando baita potencial de crescimento, você vendeu antes do tempo, só para poder fazer o rebalanceamento. Eu prefiro rebalancear com dinheiro novo. É assim que a gente faz esse tipo de rebalanceamento. E aí divide quanto de renda fixa, quanto de renda variável. Dentro da renda variável, ações, fundos imobiliários. E aí você vai trabalhando, você pode ir chegando até Você vai no macro, vai afunilando até chegar no micro do micro. Que é, por exemplo, a quantidade de percentual de tantos por cento só para companhias de energia elétrica. Tantos por cento, que é o que a gente faz no clube. Tantos por cento para setor de agronegócio. Tantos por cento para tal. E aí aí é já afunilando bem e você tendo uma performance ainda melhor. Show, massa, Renan.
Esse episódio é aquele tipo de episódio, Renan, que é pra galera salvar e assistir de novo depois com papel e caneta na mão. Assistir, escutar, porque é muito conteúdo, é conteúdo puro aqui, Renan. E sobre carteira de investimento, Renan, a gente fechou. Então, esse tema a gente fechou, mas eu queria, e eu acho que vale a pena você compartilhar isso com a tua galera, uma última pergunta pra gente fechar com aquela chave de ouro, né? Recentemente você formou aí mais uma turma, né, Renan, de investidores Profide, e é sempre um aprendizado escutar, saber como é que foi. Tem algum aprendizado, alguma sacada que tu tirou aí dessa última formatura que tu fez? Algum aprendizado assim, olhando para os teus alunos, ver a galera ali se formando que não sabia investir, pô, chegou ao final já sabendo ações, FIs, algum aprendizado? Cara, o maior aprendizado é que os meus alunos, nossos alunos que mais geram resultado, não são os mais inteligentes, não são os que têm mais dinheiro. São os mais dedicados. São aqueles que decidiram virar uma chave. São aqueles que assistiram todo o nosso programa online. São aqueles que participaram de todos os acompanhamentos ao vivo. São aqueles que incluíram a família no negócio. E quando você traz todo esse ecossistema, você está dormindo, acordando, comendo, bebendo, produtividade financeira. Produtividade financeira é uma escolha diária. Então, quem toma essa decisão e faz essa escolha diariamente, cresce muito mais rápido, prospera muito mais rápido. Então, a gente teve o caso de várias pessoas falando que estão assistindo e o filho se interessou. E a esposa se interessou. E isso antecipa muito o crescimento, porque eu sempre falo assim, ó, se você pode trazer a tua família junto com você, você evita um tempo que é você ter que passar o que você aprendeu para eles. Você não vai passar da melhor maneira possível, porque você não é um professor. E você não vai conseguir convencer eles que isso é bom. Até porque a família normalmente tende a discordar da gente, né? Sim. Então a melhor maneira é gera o teu resultado. Se a tua família quiser vir, eles vão vir. Pode ser que venha agora, pode ser que venha depois. Mas não deixa ninguém ser uma âncora pra você. Tem a pessoa âncora, né? Que ela fica te puxando pra baixo. Você precisa se libertar dessas âncoras. Você precisa crescer. Você precisa pensar mais em você. Então as pessoas que fazem esse tipo de decisão, elas são as que mais crescem, evoluem e geram muito mais resultado. É virada de chave, mas você precisa tomar uma decisão. Se você quer só ter resultado diferente, mas não está fazendo nada diferente, o nome disso é insanidade. Agora, se você faz coisa diferente para colher resultado diferente, vai ter resultado diferente. É isso aí, Renan. Com certeza. Muito bom, muito bom. Renan, eu acho que vale a galera aí, mais uma vez, para fechar mesmo, compartilhar, né? Compartilhar esse episódio, que com certeza, conteúdo puro, aquele conteúdo mais técnico, a gente tem várias linhas editoriais aqui, né, Renan? Essa é uma delas, aquele conteúdo mais técnico. Então acho que vale a pena a galera compartilhar, né? Total. E, inclusive, a gente tem, a partir da semana que vem a gente vai voltar entrevistando alguns milionários e tudo mais, vai ser bem legal. E fala pra gente, manda lá no nosso Instagram. Segue a gente lá no Profidecast também, a gente abriu um Instagram novo esse ano, que é pro podcast, tem vários cortes muito legais lá. E por que a gente abriu? Porque tudo estava sendo consolidado no meu perfil, né, que é o Renan Diego Oficial, você pode me seguir lá também para ver o nosso lifestyle lá de produtividade financeira. Mas a gente criou o Profidecast para botar todos os cortes que a gente tem. Porque no meu a gente postava um por episódio. Sim. Então lá a galera tá bebendo da fonte, tá sendo muito legal, uma experiência incrível. Você segue a gente lá, é Profidecast, vai estar aqui na descrição também o link para você ir lá e seguir a gente. E manda um direct lá pra gente, falando que tipo de tema você quer aqui. Que tipo de linha editorial você quer, porque isso ajuda demais a gente a trabalhar aqui. Lembrando que toda quarta-feira tem esse episódio completo e todos os dias tem a reflexão do Investidor Profide, que é um momento diário que eu trago insights, reflexões, para você chegar cada vez mais nessa tua produtividade financeira. E todos os dias às 6 da manhã. E tem sido bem legal a experiência, né? A galera tem curtido pra caramba. A gente só precisa da ajuda de vocês para disseminar mais esse podcast. A gente está aí crescendo bem aqui no Spotify, principalmente. E nosso objetivo é chegar aí. A meta é top 50 na área de educação desse podcast. Tá? Então, conto com vocês.
Já segue, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo, manda lá nos grupos do WhatsApp, fala, ó, quer ter produtividade financeira, aprender a investir, hackear a mente de milionários, só vem, tá aqui. Esse aqui é o meu companheiro da hora do trânsito, Isso aí. da hora do café da manhã, da hora de lavar a louça, da hora de malhar, né? Então, assim, é o companheiro para todo momento, é o Profidecast para vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curte fazer esses episódios, né, Matheus? Com certeza, Renan. Então, recado dado. É isso aí, galera. Um grande abraço para você. Tem um detalhe importante, ó. Diga. A gente tá bem próximo do nosso episódio 100. 100º episódio. A gente vai fazer algo diferente. Fiquem ligados, porque a gente vai trazer algo bem diferente para esse episódio número 100. Vai ter surpresa. Então, você só precisa seguir e já ativar todas as notificações possíveis. Seguir todas as redes sociais que ele falou aí. E a gente vai deixar o link na descrição. E ativar o sininho também para ficar ligado. Beleza? Galera, então é isso. Um grande abraço. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir!